Bom dia a todos. Estamos aqui para o segundo dia do Lautech Rio da quarta edição. A Oyster e a Acordo Fechado, com o apoio da B2L e Distrito, tem a honra de recebê-los. Em primeiro lugar, agradecemos você que assistiu ontem o primeiro dia do evento e hoje está prestigiando o segundo e último dia. Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem e estiver assistindo pelo YouTube, assine já o canal do Acordo Fechado e retorne para assistir depois. Novamente, agradecemos você que aceitou o nosso convite e veio se conectar e reinventar, participando das discussões sobre o uso de tecnologias no direito e tendências do cenário nacional. Nesta edição, o Lautech Rio está sendo novamente 100% online e ao vivo. Estamos ao vivo pelo YouTube do Acordo Fechado, estamos também no Facebook da Oyster e também ao vivo no evento no LinkedIn. Hoje traremos casos concretos de mudanças que estão acontecendo nos grandes escritórios e em todo o judiciário, e como as aplicações têm impactado o nosso dia a dia, democratizando conhecimento e proporcionando integração entre profissionais das áreas jurídica e tecnológica. Agradecemos e saudamos as pessoas que compõem essa mesa diretora virtual. Rafael Cailê, fundador e CEO da Oyster. Rafael Dias, fundador e CEO da Acordo Fechado e cofundador da AB2L. Eu, Marcos Antônio Assunção Cabelo, vice-presidente da Comissão Especial de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal e conselheiro seccional da OAB São Paulo. Hoje, como palestrantes, teremos Paulo Silva, advogado e controller jurídico, técnico em administração de empresas, pós-graduado em Direito Civil e do Consumidor, com extensões nas áreas contratuais e bancária, associado da Associação Brasileira de Jurimetria e ao Corporate Legal Operations Consórcio. Atuações no mercado financeiro, no setor de telecomunicações e de energia, além de escritórios de advocacia. Atualmente, ele é o gerente legal Operations do Mercado Livre. Nosso segundo palestrante do dia, Paulo Samico. Ele é graduado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, pós-graduado em Processo Civil e estudante de pós-graduação em Direito Regulatório pela UERJ. Foi coordenador jurídico na BAT Brasil, Souza Cruz, professor na Futurilaw, autor de diversos artigos publicados em periódicos jurídicos. Membro fundador do Núcleo de Departamentos Jurídicos da AB2L. Pesquisador acadêmico do FGV Conhecimento e gerente jurídico da Mondelez International. O nosso evento hoje tem como tema o Legal Operation e o Jurídico 4.0. Está dividido em dois painéis com os seguintes nomenclaturas. O papel legal dos OPS na identificação e uso de tecnologias para departamentos e escritórios, tendo como palestrante Paulo Silva. Business Partner no Jurídico, tendo como palestrante Paulo Samico. Assim como todas as edições do Lautech Rio, e ontem também destacado, sempre prestigiamos alguma instituição de caridade. Então, pedimos aos participantes que puderem fazerem uma doação para o Instituto da Criança. O Instituto da Criança existe há 27 anos, é uma solução para promover o desenvolvimento humano por meio de investimentos privados e gestão de projetos. A organização inspira a prática da solidariedade. Para realizar sua doação, basta escanear o QR Code que aparece aí na tela ou enviar um Pix para o e-mail pix@institutodacrianca.org.br pix@institutodacrianca, criança sem o cedilha, .org.br. Destaco que todos que fizerem inscrição no Simpla vão receber certificados de participação do evento. Se você quiser o certificado e não fez a sua inscrição, então acesse o Simpla e faça a sua inscrição. Também teremos uma lista, um formulário Google para aqueles que querem participar dos sorteios. Tá? Se você preencher o formulário, você vai concorrer ao sorteio de uma Echo Dot da Amazon, um pacote Small da Oyster para uso durante 3 meses e 3 meses do uso da plataforma do Acordo Fechado. Então, acesse o link
O link encurtado é bit.ly/sorteio com S maiúsculo, numeral 4, LTRJ, Lautec Rio de Janeiro, LTRJ, e o dia 30, que é 30, deve estar também o link aí na tela. Nesse momento, convidamos Rafael Cailê, fundador e CEO da Oyster, para conduzir a abertura do segundo dia da quarta edição do Lautec Rio, bem como as suas considerações iniciais. Bom dia, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecemos aí a todos que fizeram esse evento acontecer, né? Aos palestrantes, à banca virtual e etc. Convidar todo mundo aí para aproveitar muito esse conteúdo aí. Nosso objetivo foi, de forma rápida, né, trazer conteúdo da área do legal para vocês, trazendo tecnologia para o direito. Aproveitem muito esse conteúdo aí. Eu já estou aqui, ó, tomando a minha poção da inovação aí. E eu queria também trazer para vocês, assim, uma reflexão, né? Porque a gente acaba participando de vários eventos, mas o que nós temos praticado com isso, né? O que realmente a gente tem olhado para o nosso dia a dia, para aquelas tarefas que nós executamos, às vezes de uma maneira já automática, né? Já estamos naquele casulo, vamos dizer assim, e acabamos não abrindo a mente para as novas tecnologias, para uma nova forma de fazer as coisas, né? Então, nós vamos ouvir aqui ótimos palestrantes, vamos falar de alguns cases, a gente busca trazer tecnologia, e eu gostaria de trazer esse desafio para vocês. Além de ouvir o conteúdo, vamos olhar para o dia a dia nosso e ver o que nós podemos mudar. Já temos alguma inovação, já temos alguma startup na área do legal ou em outros segmentos aí que podem somar para isso no dia a dia? Vamos deixar essas tarefas repetitivas com a tecnologia, né? Com as startups que estão cada vez mais crescendo aí. Existem inúmeras soluções que as startups têm trazendo e vamos trazer isso para dentro dos nossos negócios, beleza? Um ótimo evento a todos e ficamos à disposição aí qualquer dúvida, gente. Até mais. Muito obrigado pelas considerações iniciais, pela abertura, Cailê. Para darmos início ao painel do Legal Operation e o Jurídico 4.0, convidamos Paulo Silva, advogado e controle jurídico, técnico em administração de empresas, pós-graduado em Direito Civil e do Consumidor, com extensões nas áreas contratuais e bancária. Associado da Associação Brasileira de Jurimetria e do Corporation Legal Operations Consortium. Atuações no mercado financeiro, no setor de telecomunicações e energia, além de escritórios de advocacia. Atualmente é o gerente de Legal Operations no Mercado Livre. O tema do painel dele é o papel das Legal Ops na identificação e uso de tecnologias para departamentos jurídicos e escritórios. Logo após o vídeo de abertura, ele começa a sua apresentação. Façam suas perguntas pelas redes sociais, por favor. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Espero que... Peço aí o pessoal da assistência que me diga se o som está ok. Eu fiz o teste antes, mas parece que está tudo ok. Bem, primeiro quero agradecer a organização aí e faço esse agradecimento na pessoa do Marcos, né, pelo convite, né, e pela oportunidade de estar falando com vocês nessa quarta edição do Lautec Rio. E acho que é extremamente importante, né, quando a gente tem, né, o ecossistema trabalhando, né, em prol de encontrar realmente boas práticas, boas soluções, né, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo agora de uma advocacia chamada de 4.0, né, e de como a questão da tecnologia ela vem impactando, né, departamentos jurídicos, né, e escritórios, né, nesse contexto. Bem, vamos lá, né? Vamos. Se eu não me engano, a gente tem até as 10h40, né? Acho que são 40 minutos aqui o nosso bate-papo.
Então, a gente vai aqui até umas 10h50, e aí eu peço novamente aí ao pessoal que está aí nos ajudando, nos dando suporte aí, para eventualmente me ajudar aqui com a sinalização de horário, para que eu não corra o risco de extrapolar o tempo que foi acordado. Bem, vamos começar aqui. Legal, acho que já está todo mundo aí vendo aqui a nossa apresentação, né? A gente vai falar basicamente sobre o papel de uma área de Legal Ops, né? Na avaliação, na seleção e na implantação de ferramentas tecnológicas. Então, a gente vai basicamente discutir aqui com vocês, rapidamente, trazer aqui alguns insights, algumas ideias sobre como é que a gente enxerga esse papel, né? Como é que a gente enxerga a questão da tecnologia jurídica hoje no Brasil, né? A gente vai trazer alguns números aqui. Depois a gente vai falar basicamente de como essa área é uma área de Legal Ops suporta, o que ela busca, né, na construção, ou melhor, na identificação de ferramentas para auxiliar departamentos e escritórios. Tá? Mas é óbvio que, né, o Marcos gentilmente já me apresentou, aí a gente está falando, só retomando um pouco aquilo, que eu sou gerente de Legal Ops no Mercado Livre, né, sou co-founder também de um grupo chamado Jurtec, né, #Jurtec, que é um grupo basicamente constituído por executivos, supervisores, gerentes, né, de departamentos jurídicos, cujo principal objetivo é discutir as aplicações da tecnologia nos departamentos, mas de uma maneira muito prática, né? Então, a gente debate nesse grupo boas práticas, a gente discute nesse grupo, faz ali, um espaço para benchmarking, né, para entender que ferramenta você está usando, como é que está a implantação de determinado fornecedor, você recomenda um, você recomenda outro, enfim, é um fórum extremamente democrático, um fórum aberto, para que a gente possa buscar aí compartilhar, por assim dizer, com todo o ecossistema as experiências que nós temos, né, na utilização dessas ferramentas. Né? Sou especialista em direito civil do consumidor, né? Sou controller jurídico, e aí sou associado também à ABJ e ao CLOC, né? O Corporate Legal Operations Consortium. O CLOC, para quem nunca ouviu falar dele, é uma organização que existe desde 2016, né, e que reúne profissionais, e aqui é interessante que se diga, profissionais que não necessariamente advogados, mas profissionais focados em operações legais. É uma organização com forte atuação nos Estados Unidos e na Europa, e agora a gente começou a verificar, a ter uma maior penetração dessa organização aqui na América Latina e no Brasil. Tá? É óbvio que, para que eu possa dizer exatamente, até para que vocês possam entender a minha atuação, eu preciso aqui fazer um pouquinho de uma explicação, um disclaimer sobre o Mercado Livre, né? A empresa em que eu atuo e a empresa onde eu desenvolvi, né, e tenho desenvolvido os meus trabalhos de operações legais. Né? O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia. Né? A gente tem ali, aqui no Brasil, não, mas lá fora a gente negocia as nossas ações na Nasdaq, né? E é importante que se diga isso, nós somos uma empresa de tecnologia, né? Óbvio que a maioria das pessoas nos conhece pela plataforma, né? Mas o que na verdade o Mercado Livre é uma empresa que provê soluções de tecnologia para o mercado de e-commerce, né? E para isso a gente tem o que a gente chama de nosso ecossistema, né? Basicamente aí hoje dividido em dois universos, como a gente costuma chamar, que é o mundo amarelo e o mundo azul, né? O mundo amarelo é aquilo que se relaciona à plataforma, e aqui a gente está falando então, né, da nossa plataforma de venda de produtos, que acho que espero pelo menos que a maioria de vocês conheça e use, por favor, né? E aqui a gente tem alguns serviços nessa plataforma, alguns produtos nessa plataforma, nesse lado amarelo, que são agregados. Que produtos são esses? Anúncios, que é o Mercado Ads, né? Suporte a lojistas, que é o Mercado Shops, e hoje a vertical que mais cresce, a vertical que mais se desenvolve, né? Isso já tem uns
3 anos, mais ou menos, isso é anterior até a questão da pandemia, que é a área de mercado envios, né? É a nossa vertical de logística. E do lado azul, né, nós temos aí a nossa fintech, que é o Mercado Pago. Eu sempre gosto de lembrar que o Mercado Pago era uma fintech muito antes, né, uma fintech, muito antes desse termo ser cunhado, desse termo ser utilizado como vem sendo utilizado hoje. Né? Nós já províamos soluções de pagamento, né, para o lojista, para quem transacionava a nossa plataforma há muitos anos, e óbvio, isso vem se ampliando de uns tempos para cá. Tanto vem se ampliando, né, que hoje nós já temos aí a nossa área de crédito, o Mercado Crédito, oferecendo créditos para os lojistas e para os consumidores. E aqui eu acho que é o ponto que a gente identifica a nossa maior vantagem competitiva, que é o nosso ecossistema. Como vocês podem perceber, a gente tem um ecossistema bastante robusto e conectado. Né? E aqui alguns números, esses números ainda são números do início ali do ano, né? Para que vocês tenham uma ideia, né, do que a gente, do volume que a gente transaciona. Né? A gente tem mais de 60, né, tem 60 milhões de compradores, vendedores, mas o que eu gosto, o número que eu gosto mesmo de mostrar quando a gente fala no Mercado Livre é esse 27, tá, pessoal? É o 27 e o 533, mas o 27. O 27 são 27 compras por segundo, tá? A gente tem 27 compras por segundo, não é minuto, é segundo. Né? E aí, faça aí você que está nos ouvindo agora, você que gentilmente aí está dispondo do seu tempo para nos escutar, faça um cálculo, né? Quanto tempo a gente vai conversar, né? Quantos segundos isso representa e multiplica isso pelo total de vendas, né? E isso aqui a gente está falando só da plataforma. Se a gente olhar para o Mercado Pago, esse número dobra praticamente. Né? A gente está falando de transações, né, pelo Mercado Pago, a gente está falando aí em torno de 52, 53 transações por segundo. Né? Por que eu gosto de trazer esses números e por que eu gosto de destacar o papel do Mercado Livre como uma empresa de tecnologia? Porque se conecta tremendamente com o trabalho de Legal Operations. Né? A Legal Operations ele se estrutura e se fundamenta num tripé que é de pessoas, processos e tecnologia. Né? Óbvio que todos esses números que vocês estão vendo, todo esse tráfego que vocês estão vendo aí, né, é óbvio que isso tem um reflexo enorme no jurídico. Né? Isso tem um reflexo enorme nos processos do jurídico. Porque, óbvio, gente, 27 transações por segundo, né, falando aqui só da relação direta com o consumidor, é claro que em algum momento a gente vai ter algum problema. É utópico achar que a gente não vai ter problema. Né? E isso se reflete muitas vezes, né, ou melhor, se reflete não, e isso muitas vezes acaba gerando o quê? Acaba gerando uma demanda no consumidor.gov, acaba gerando uma reclamação no PROCON, acaba gerando um processo judicial. Né? 27 compras por segundo, né? Por mais eficiente que eu seja, né? E aqui eu vou dizer um número para vocês, até para que vocês tenham uma ideia, hoje, a cada 100 mil transações na plataforma, eu tenho apenas 3 processos judiciais, a cada 100 mil eu tenho apenas 3 processos judiciais, né? A cada 100 mil transações no Mercado Pago, eu tenho uma ação judicial, né? Então, são números baixos, porém, dado a volumetria, é claro que isso, quando eu trago isso para números absolutos, isso gera uma demanda muito forte. Ora, e o mesmo pode ser dito, né, quando a gente fala aqui, por exemplo, dos aspectos contratuais, quando a gente fala, por exemplo, da estruturação que é necessária para você criar um centro de distribuição no mercado para o time de mercado envios, né? Quando você fecha parcerias com lojistas,
por trás disso tudo, hoje a gente tem lojas oficiais, temos a Samsung, a nossa loja oficial, a Apple, a nossa loja oficial, enfim, quando eu fecho essas parcerias, por trás disso, como vocês devem imaginar, eu tenho todo um fluxo jurídico correndo. Um fluxo jurídico que envolve contrato, envolve assinatura, envolve a avaliação, né, de todo esse processo todo esse processo de negociação, cláusulas, né? Entender ali que cláusula, muitas vezes, o parceiro quer manter, que cláusula ele não quer manter, enfim. Toda essa volumetria, ela vai desembocar no jurídico, né? De alguma maneira, seja no atendimento ao consumidor, seja resolvendo uma disputa do consumidor, seja viabilizando o negócio, seja possibilitando que a companhia continue expandindo, né, através de parcerias, através da ampliação dos seus centros de distribuição, seja discutindo regimes especiais com o poder público para que a gente possa ampliar a nossa malha, né, o nosso centro de distribuição. Tudo isso tem uma atuação muito forte do jurídico. Pela volumetria disso, é impossível que a gente faça isso sem o uso da tecnologia, né? Então, é impossível que a gente faça isso sem o apoio de ferramentas tecnológicas, ok? E aí, quando a gente fala de ferramentas tecnológicas, antes da gente até entrar nessas ferramentas, é importante que eu entenda, né, qual é o perfil, né, ainda hoje que a gente enxerga, né, do advogado, e óbvio isso se reflete em departamentos e se reflete em escritórios, né? Qual o cenário que a gente tem? Primeiro, acho que isso, talvez neste grupo não, mas como eu sempre gosto de dizer, muitas vezes a gente tem uma visão, pode ter uma visão distorcida, porque, óbvio, há que se imaginar que quem esteja participando deste evento é um advogado, é um profissional que já tem entendido a importância da tecnologia no direito. Mas a imensa maioria dos nossos colegas ainda, né, não tem essa visão. E o que a gente pode destacar daqui o que a gente pode destacar daqui, né, é que, primeiro, né, a gente tem um baixo conhecimento, né, um baixo conhecimento do meio jurídico quanto às tecnologias e ferramentas disponíveis. Tá? Nós não conhecemos todas as tecnologias, e eu estou dizendo tecnologias, perceba que eu não estou falando aqui, não estou usando aqui o termo ferramenta, né? A gente está falando aqui de tecnologia, né? Temos disponíveis. E, por consequência, né, não temos também ideia da quantidade de ferramentas desenvolvidas a partir dessas tecnologias. Né? A gente não tem isso. A gente não tem baixíssimo conhecimento. Né? Outra coisa, e acho que isso também não é segredo para ninguém, é que nós, advogados, temos pouquíssima familiaridade com essas tecnologias. Né? Tecnologia para a gente ali, quando muito, é o editor de texto, né? Quando muito ali é o Word, quando muito ali é o Google Docs. Passa para o Excel, a gente já começa a ter problema, né? A gente, né, hoje, né, quem duvida disso, faça uma busca super rápida, uma busca no Google, vocês vão ver, procure lá cursos de Excel para advogado e vocês vão encontrar. Significa dizer que a gente saiu do Word, pessoal, a gente já começa a ter dificuldade para lidar com o Excel. E mais dificuldade ainda para lidar com o PowerPoint, com o Google Apresentações. E aí, quando você entra em ferramenta de banco de dados, então, aí complicou tudo. Aí, realmente, a gente não faz ideia de como é que usa isso. Então, esse é o nosso cenário. A gente tem uma baixa familiaridade, né, com tecnologias e ferramentas. Não conhecemos todas as tecnologias e ferramentas, e aquelas que conhecemos, ainda temos baixa familiaridade. Isso se dá em grande parte por quê? Porque a academia não nos prepara para isso.
A academia ela não nos prepara para primeiro para fazer a gestão, né? Quem principalmente trabalha em departamento jurídico sofre bastante com isso, com a questão dos conceitos de gestão que a gente não aprende e tem que aplicar quando vai trabalhar no departamento jurídico, né? E tecnologia, então, nem se fala, né? Então, a gente não tem nenhum contato, salvo uma universidade ou outra que atualmente começa a colocar ali na graduação, né, alguns conteúdos focados e voltados para a tecnologia. Mas ainda assim a gente está falando de um percentual ínfimo da maioria das faculdades de direito, né? Ok, e o que esse cenário então nos gera quando a gente vai falar de tecnologia? O que isso acaba trazendo para a gente aqui? Basicamente, quando a gente fala deste cenário, desculpa, aí o pessoal está dando aqui um probleminha na minha apresentação, ok, voltou. Quando a gente percebe, quando a gente verifica esse cenário, o que a gente identifica a partir desse cenário? Primeiro, né, departamentos e escritórios acabam focando muito em ferramentas de gestão, né, nos famosos ERPs jurídicos, né? Então, todo mundo entende tecnologia e relaciona a tecnologia como ter um ERP, né? Então, quando você fala de tecnologia no departamento jurídico, quando você fala de tecnologia no escritório, qual que é a resposta? Você usa tecnologia no seu departamento? O uso? Claro que uso. O que eu tenho? Eu tenho uma ferramenta de gestão de contencioso. Por que isso? Porque a gente só conhece isso, né? A gente só olha para isso, né? Eu tenho aqui uma ferramenta de automação de documentos, né? Eu tenho uma ferramenta aqui de automação, né, de documentos que me ajuda aqui nos contratos. Mas, basicamente, a gente ainda foca muito em ferramentas de gestão, né, de gestão de contencioso, né? Não temos, por exemplo, uma visão clara de ferramentas, por exemplo, de ciclo de vida de contrato, né? A gente ainda tem aquela ferramenta muito de repositório, né? A gente fala de tecnologia, o pessoal fala, não, eu tenho aqui um GED. Vocês percebem como esse desconhecimento e essa falta de familiaridade restringe a nossa atuação, né? E isso fica muito claro e fica muito evidente quando a gente olha este gráfico aqui, tá? O que é este gráfico, pessoal? Eu confesso que eu não vi se a Gartner atualizou isso para esse ano. Isso aqui é um gráfico que foi produzido pela Gartner. Para quem não conhece, a Gartner é aquela consultoria, né, extremamente importante, né, que faz uma avaliação muito grande em relação às tecnologias disponíveis em seus diversos mercados, né, em suas diversas áreas de aplicação, melhor falando. E aqui a Gartner trouxe no ano passado esse gráfico, trazendo aqui, avaliando tecnologias disponíveis para o mercado jurídico, né? E ela faz aqui uma análise bastante interessante nos seus, vamos dizer assim, nessas 5 seções do gráfico aqui que vocês estão vendo aqui na horizontal, em que ela nos traz aqui, primeiro, aquilo que eles chamam, né, de linha de inovação, ou seja, tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né, num forte processo de desenvolvimento, né, nesse momento, né. Na segunda seção, você tem ali o que eles chamam, né, do pico das expectativas, ou seja, hoje tecnologias que estão muito hypadas, né, com hype ali, né, em que o mercado tem expectativas muito grandes sobre essa tecnologia. Depois a gente tem ali o que a gente chama, né, ali de válidas desilusões, ou seja, são aquelas tecnologias que, depois de estarem no pico de expectativa, né, o mercado começa a entender que aquilo que eles imaginavam, e não estou dizendo que é o que a tecnologia prometia, mas aquilo que o mercado jurídico imaginava que ela entregaria
Não é bem assim, né? Depois a gente tem ali uma curva de aprendizado, né, que é essa penúltima curva, ou seja, ok, eu já entendi, agora essa tecnologia, ela já, eu entendi, estou entendendo melhor o que ela pode entregar, né, e até que ela vai chegar ali naquilo que a gente chama ali de um flow de produtividade, né. O que me chama muita atenção aqui, eu gostaria que vocês olhassem, olha que interessante, né? Duas tecnologias aqui que estão ali no Vale no Vale das Desilusões, que uma delas é o blockchain, né? Pensem vocês aí, nós que somos aí antenados com o mercado, com tecnologia para o mercado jurídico, né? Pensem nisso. Quantas vezes nós ouvimos aí nos últimos 3, 4 anos sobre as aplicações de blockchain, né? Acho que muitos de nós participamos de eventos de blockchain, ou escutamos sobre blockchain e tudo mais, e a impressão que se dava em algumas falas é que o blockchain salvaria o mundo, né? Tudo seria resolvido com blockchain, né? Os registros de imóveis, os contratos, tudo isso seria muito, muito mais fácil de ser manejado, né? Daria muito mais segurança com blockchain, né? Percebam que hoje, né, pelo menos a partir dessa análise da Gartner, já começa a se entender que toda aquela expectativa que se tinha em relação ao blockchain não é bem verdade. Não é bem uma realidade, né? Por quê? Porque é uma tecnologia complexa, nem todo mundo domina o blockchain. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de entender, de fato, quais são as aplicações, né, do blockchain, né? E aí, quando você relaciona blockchain com criptomoeda, isso acaba, né, dando um nó na cabeça das pessoas, quanto mais na cabeça, né, dos advogados, né? Então, você desenvolver projetos de tecnologia dentro do jurídico que tenham como base a tecnologia de blockchain, e veja novamente que eu falo em tecnologia, não falo em ferramenta, é muito complexo, é muito custoso, e hoje é muito difícil, né, ainda o advogado conseguir, os departamentos jurídicos, os escritórios conseguirem traduzir isso, né, de uma maneira clara que justifique o investimento. Outra tecnologia que, né, já começa a ir ali para esse quadrante de um entendimento mais vamos dizer assim, mais consolidado, é a tecnologia de RPA, né? E que é uma tecnologia que a gente usa muito aqui no Brasil, né? São os nossos robozinhos, nossos famosos robozinhos. E o RPA, perceba que hoje o RPA, ele ainda permanece nesse quadrante da frustração, né? Porque em grande parte nós entendemos mal, os advogados, o mercado jurídico entendeu mal as possibilidades que o RPA traria, né? Novamente, né? Se pensou, se entendeu o RPA, assim como o blockchain, não se entendeu ali as limitações ou as corretas aplicações, né, para a tecnologia de RPA. Né? E eu percebo que a gente está evoluindo agora para essa linha, para esse quadrante, né, de entendimento, principalmente porque a gente agora está lidando com outro conceito, com um conceito mais um conceito mais, vamos dizer assim, abrangente, talvez, na falta de uma palavra melhor, que é o conceito de hiperautomação, né? A gente vai falar disso um pouco mais lá mais para o final. Mas, né, e uma outra coisa também aqui que é interessante, né? A gente olha quando percebam que às vezes eu tenho a mesma tecnologia aplicada para questões distintas, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho blockchain, né, para segurança, né? Para segurança de dados. Percebam ali no primeiro quadrante.
blockchain hoje, existe uma expectativa muito grande na utilização de blockchain para segurança de dados, o que faz muito sentido, né? A gente tem ali uma expectativa muito grande, né, em relação, por exemplo, a smart contracts, né? Ao mesmo tempo que hoje os chamados CLMs, os chamados Contract Life Cycle Management, né, os famosos gestores de ciclo de vida do contrato, já estão entrando, né, em uma quase chegando ali, né, nesse platô de produtividade, né, nesse flow de produtividade, né? Agora, perceba que eu falei com vocês sempre em ferramentas, ou melhor, desculpem, eu sempre falei com vocês em tecnologia, né? Olha só, Gartner mapeou mais de 30 tecnologias para o jurídico, mais de 30 tecnologias voltadas para o mercado jurídico. Pergunto para vocês, né? E pensem nisso, né? Nós sabíamos que nós tínhamos tanta tecnologia disponível, né? Tantas tecnologias, não ferramentas, mas tantas tecnologias que poderiam ser utilizadas, né, e focadas, né, para o mercado jurídico, né? Eu me arrisco a dizer que se a gente soubesse aí, talvez, olhando este gráfico, né, se a gente conhecer talvez 1/3 disso aqui, né, eu vou dizer que a gente tem até um nível de conhecimento talvez acima da média, né? Percebam, gente, mais de 30 tecnologias mapeadas, né? E aí, você que está indo, você pensa no seu escritório, pensa no seu departamento, o quanto dessas tecnologias você utiliza no seu dia a dia, se é que você utiliza alguma delas no seu dia a dia. E aqui, para que a gente tenha uma visão de como isso tem sido demonstrado no Brasil, eu vou trazer para vocês aqui, né? Aqui a gente falou de tecnologia. Vamos agora falar de como essas tecnologias têm se traduzido em termos de ferramentas no Brasil. Esse aqui, acho que uma boa parte de vocês conhece também, é o radar da AB2L ali. Eu acho que esse aqui é o primeiro radar que a AB2L lançou lá em 2017, né? Antes do mundo acabar. Esse era o primeiro radar que a B2L tinha, em 2017. Esse é o radar da B2L, né, agora em agosto de 2021. E óbvio, né, quando você olha para cá, você fala, puxa vida, né, a coisa realmente aumentou bastante. Né? Olha só, né, puxa, tinha essa quantidade, olha como é que eu estou aqui hoje. Né? Realmente as coisas aumentaram e muito. Né? Mas precisamos fazer uma análise aqui um pouco mais cuidadosa disso. Quando eu avalio empresas, quando eu avalio Lawtechs, quando eu avalio Legaltechs, e aqui eu vou entender que cada uma dessas Lawtechs, cada uma dessas Legaltechs está oferecendo uma ferramenta, né? E aqui, né, voltando, né, até pela divisão aqui que a própria AB2L faz, é mais fácil você identificar aqui que talvez cada uma desses grupos, ele está usando aqui um grupo de algumas ferramentas, né? Olha só, a gente teve um aumento de 227% entre 2017 e 2021, né? Eu parti de 51 empresas ali mapeadas no radar da AB2L para 167 empresas, né, mapeadas ali pelo radar da AB2L. Né? Então, um aumento realmente bastante forte, né, nesse sentido. Porém, quando eu olho para os serviços que são ofertados, eu tive um crescimento só de 63%. Eu parti de 8 serviços para 13 serviços. O crescimento foi muito menor em termos de serviços, em termos de ferramentas, do que o crescimento de empresas. O que significa que eu tenho muita gente, tenho muitas empresas, né, atuando, né, em nichos muito específicos. E aqui é evidente, né, é só olhar para o radar de novo. Né?
Olha só quantas empresas eu tenho atuando no segmento de ferramentas de gestão. Olha só quantas empresas eu tenho atuando hoje, por exemplo, em automação de documentos, né? Vamos olhar como é que isso estava, por exemplo, ali em 2017. Olha só quantas empresas eu tinha mapeada atuando em gestão de escritório e em departamento. Ah, Paulo, mas espera, isso aqui, né? Talvez isso aqui esteja muito mais relacionado com essa realidade, hoje seja muito mais um número muito mais real do que era em 2017. É verdade, concordo com vocês. Se for isso, é uma situação talvez até um pouco pior, porque significa que esse número aqui de serviços ofertados não aumentou também na mesma proporção, aumentou de uma maneira muito menor. O que significa dizer, pessoal, que o mercado brasileiro ainda, a gente pode dizer que o mercado de tecnologia, né, no Brasil, a gente ainda tem, podemos identificar, a partir daquele gráfico da Gartner, e a partir desses números que a gente está analisando aqui, duas coisas. Primeiro, tem um universo inexplorado ainda. Se você pegar o gráfico da AB2L e comparar, né, o gráfico olhando os serviços, e comparar com as tecnologias que eu tenho disponíveis aqui, vocês vão perceber que a gente tem um universo ainda inexplorado, né? Um universo uma série de oportunidades, né, em tecnologia dentro do jurídico, né? E segundo, dado esse cenário, eu estimo que a gente pode assistir sim a uma consolidação, né? Ou seja, a gente pode assistir a uma consolidação destas empresas. Por que eu trago, né, todo esse cenário, né, para vocês aqui? Voltando naquela discussão que a gente teve. Hoje, a gente ainda usa muita ferramenta focada em gestão, né? O modelo que a gente escolheu, né, é o modelo de software as a service, né? A gente ainda tem uma dificuldade enorme, né? E a gente busca soluções únicas. Olha só, gente, a gente tem mais de 30 tecnologias disponíveis ali e a gente está ainda buscando solução única, sabe? A gente quer um software que resolva a nossa vida, tá? Gente, não tem. Não tem um software que resolva a nossa vida, né? Porque a gente não consegue, nossa percepção de integração e de otimização ela é muito baixa, né? E é por isso que muitas vezes os projetos de tecnologia para o jurídico acabam sendo frustrados. Por quê? Porque a gente não tem uma visão ampla de tecnologias disponíveis, a gente acredita que existe uma solução única para tudo, o que não é verdade. E aí, como a gente não tem ideia de como é que a gente consegue compor um projeto de tecnologia que combine várias tecnologias e várias ferramentas, e a gente acredita que vai ter uma solução única e mágica, né? A gente vai lá, monta um projeto, implanta esse projeto, e daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente tá, puxa vida, a gente não atingiu aquilo que a gente esperava, né? A gente começa a vivenciar aquele gráfico ali do Gartner que a gente está com muita expectativa e começa a cair no vale de desilusão. Isso se dá, gente, por quê? Porque a gente não conhece as tecnologias disponíveis, a gente não entende como integrá-las, né? E, acima de tudo, a gente não entende as reais necessidades que os nossos departamentos, os nossos escritórios têm, né? Uma das palavras da vez, né, agora, é a inteligência artificial aplicada ao direito, né? E todo mundo, não, eu vou fazer, eu quero fazer, eu preciso. E aí, quando você começa a fazer um questionamento mais profundo do porquê você precisa por que o seu departamento precisa de inteligência artificial, a pessoa dá uma travada, ela não tem claro o porquê. E aí, conforme você vai mapeando, você identifica que, no final das contas, o que ela precisava não era de inteligência artificial, era uma automação, era um RPA, era muito mais simples, né? Ela precisava de uma revisão de processos,
né? Ela precisa de uma ferramenta de gestão de vida do contrato, não precisa de inteligência artificial aplicada ao contrato, né? A gente sofre isso porque a gente tem uma dificuldade, a gente não consegue mapear e ter claro quais são as nossas necessidades, tá? E aí vem a área de Legal Ops para tentar, dentro desse cenário, dentro desta realidade, né, e dentro dessa né, dessa quantidade de tecnologias, né, se apresentar como sendo uma frente que vai buscar a eficiência na utilização de ferramentas tecnológicas, né? O objetivo aqui não é falar o objetivo aqui não é falar não é falar de conceituar a área de Legal Ops, né? Não é fazer um conceito não é fazer um conceito na área de não é conceituar a área de Legal Ops, né? Mas né? Mas preciso passar aqui para você algumas ideias, tá? Desculpa aí, pessoal, eu estou vendo aqui só para ver se a gente tem alguma pergunta, até para a gente não estourar o tempo, tá? Eu vi que a gente tem duas aqui que eu preciso depois. Responder. É uma área especializada em gestão e operações, fundamentalmente baseada no processo de pessoas, processos de tecnologia. Sua atuação é sistêmica, ou seja, ela atua não só no jurídico, mas com todas as áreas da companhia, por isso ela é além do jurídico. É uma equipe multidisciplinar, então é uma equipe que é composta não só por advogados, né? Não só por advogados, mas por profissionais de ciência de dados, por profissionais de projetos, né? Para que a gente possa, por profissionais de projetos, por profissionais de financeiro, justamente para que eu tenha uma visão clara e sistêmica do jurídico, né? E foco em eficiência, escala, manutenção da operação e na transformação, né, da transformação e no humano, tá? E tecnologia é uma ferramenta. Tecnologia é uma ferramenta. E aí, como a área de Legal Ops vai apoiar e vai avaliar a questão das implantações tecnológicas? Primeiro, eu vou fazer sempre uma avaliação de curto e longo prazo, né? Eu vou criar um roteiro consistente, tá? Eu vou criar aqui um roteiro consistente, né? Depois, vou pensar na automatização dos processos repetitivos e demorados. Vou buscar ferramentas que sejam integradas, né? Vou buscar ferramentas que sejam integradas. Pessoal, vou correr um pouquinho aqui, porque eu estou vendo que eu já estourei meu tempo. Né? Vou buscar fornecedores e tecnologias emergentes, né? Eu não vou atrás só daquilo que está consolidado, mas eu vou procurar, né? Startups, né? Vou buscar startups, né? Para que a gente consiga usar essas soluções que são inovadoras. E aqui é importante criar uma cultura de MVP, uma cultura de mínimo produto viável, de prova de conceito, né? Vou trazer a equipe de tecnologia e, novamente, o foco é no humano e não na solução. Eu preciso pensar na tecnologia a serviço do humano, né? Não adianta eu implantar uma ferramenta tecnológica, né, que é extremamente avançada se o humano não consegue utilizá-la, né? E um tema que eu acho que vai ser muito forte, dois temas que eu acho que vão ser muito fortes quando a gente fala de tecnologia e de tecnologia e da avaliação de tecnologia para departamentos jurídicos, né? Dois temas que eu vejo que vão vir muito fortes agora para 2022. Processo, ou seja, é o que a gente chama de UX, né? Ou seja, a experiência universal. Eu preciso, ou Universal Experience, né? Eu preciso pensar na ferramenta de tecnologia sempre pensando na experiência do usuário. Quem utiliza?
A partir de quando utiliza? Não só no departamento jurídico, não só no escritório, mas isso se comunica com o financeiro, isso se comunica isso se comunica com o financeiro, isso se comunica com a área de auditoria, pensar nessa experiência. E por fim, né, a questão da hiperautomação é combinar a tecnologia de RPA com machine learning, né, com machine learning, né, combinar com a tecnologia de inteligência artificial, e aí sim, buscando a automação de todo o processo. Então, vocês imaginem que hoje a gente já tem condições, por exemplo, de automatizar de ponta a ponta uma resposta, por exemplo, ao PROCON, desde a captura ali no SINDEC, né, até todo o processo de cadastro, levantamento de subsídio, identificação de tese, mapeamento de causa raiz, até a resposta para o upload. Pessoal, e aí, já concluindo, né, e aqui algumas conclusões e algumas provocações, né, e aqui, disso aqui eu gostaria de destacar para vocês o seguinte, né, pensem que existem tecnologias voltadas ao jurídico, e não tecnologias jurídicas. Né? Existem tecnologias que são voltadas para o jurídico, né? Mas não existem tecnologias jurídicas. Né? O mapeamento prévio é essencial. Tá? Novamente, a tecnologia deve respeitar a experiência do usuário e não o contrário. Tá? E sempre muita atenção à hiperautomação. Eu gosto sempre de deixar essa imagem aqui, que é uma imagem do Amir Klink, que eu sempre costumo dizer, não vou me estender, né, porque já estourei o horário, mas a gente tem que pensar em soluções tecnológicas diferentes das tradicionais. E para isso, eu vejo que as Lawtechs, as Legaltechs, hoje têm um papel fundamental, né, para nos auxiliar na identificação dessas tecnologias emergentes, né, e que a gente possa utilizar. Mas é importante, a gente só vai conseguir isso se tivermos identificadas as nossas necessidades, tivermos os nossos processos mapeados e criarmos uma cultura de MVP e de prova de conceito, prova de POC. Pessoal, é isso. Peço desculpas, acho que eu estourei demais o tempo. Muito bem, Paulo. Vamos, não tem problema. Sendo o tema interessante, a gente vai deixando correr. Por favor, Rafael Carle, pode fazer as perguntas para o palestrante? Posso sim. Fala, Paulo, tudo bem? Fala, Rafael, você está bem? Tudo bem, sim, graças a Deus. Ó, o Julian nos perguntou ali, numa empresa assim, o LegalOps, como discutir a necessidade da área, especialmente na busca por tecnologias, sem cair no conceito de projeto com aquele tempo para terminar, sabe? Entendi. Olha, Julian, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que... Como é que eu vejo isso, tá? Eu vejo que a palavra-chave para que você consiga lidar com isso a palavra, é o ROI. Tá? Então, assim, você precisa... Falar assim, como é que eu vou defender isso? Como é que eu vou defender o uso de uma tecnologia? Ou como é que eu vou defender a contratação de uma ferramenta? Cara, você precisa fazer uma análise do retorno sobre o investimento. Né? Você precisa... Primeiro, você precisa ter muito claro qual o processo que você quer aportar tecnologia. É um processo de subsídio? É um processo de cadastro? É um processo de avaliação de cláusulas contratuais? Né? Hoje já tem ferramenta no mercado hoje que analisa as cláusulas contratuais e aponta se aquela cláusula tem maior ou menor risco, utilizando um playbook. Né? E aí você vai fazer uma análise de ROI, ou seja, se eu hoje, né, pelo meu processo atual, quanto eu gasto para, por exemplo, analisar 600 contratos mês, fazer essa checagem de 600 contratos mês. Olha, com essa tecnologia que eu estou trazendo, qual vai ser o meu investimento inicial? Como é que esse investimento vai se diluindo ao longo do tempo? Né? E você vai, óbvio, ter que fazer essa mesma análise no primeiro cenário. Né? E aí você vai trazer e falar, olha, ok, pode ser que eu tenha um gasto maior aqui neste momento 1, mas olha, estou recuperando todo esse investimento aqui ao longo de 1, 2 anos. Né? Olha, aqui esse gasto permanece constante e tende a aumentar. Porque se o negócio aumenta, né,
Se o negócio aumenta, é óbvio que, né, o negócio que eu digo, né, se as operações se a empresa se expande, é óbvio, né, que isso acaba se refletindo no aumento de custo do processo atual. ROI, né? Precisa ser feita uma análise, independente aqui, e mesmo tendo a área de Legal Ops, tá? É preciso fazer sempre essa análise de ROI, né? Dessa análise, né, sobre investimento. Mas isso, novamente, reforço, você só vai conseguir fazer isso bem se você tiver claro o processo que você quer aportar tecnologia, né, bem mapeado. Show de bola, hein? O Julian também ele fez uma outra pergunta ali, né? De como que é o papel da área do Legal Ops no incentivo, né? O investimento na capacitação de equipes de um modo realmente tirar proveito total do software adquirido pela empresa. Mas creio que tu já acabou respondendo aí, tá bom? Que essa parte do ROI aí, eu creio que viabiliza isso aí, no geral, né? Nos deixa mais claro isso, né? Mas só rapidamente, tá, Rafael, só para dizer assim, Julian, uma das funções de Legal Ops que a gente não abordou aqui, e não é o papel, é realmente um papel de treinamento. Então, uma das competências de Legal Ops é, a partir da ferramenta implantada, criar um plano de disseminação, de treinamento e de trazer e de implantar a cultura do uso daquela ferramenta, daquela tecnologia dentro do jurídico. Isso é o papel de Legal Ops, tá? É assim que Legal Ops vai suportar. Show de bola. Eu vejo, inclusive, cara, que nessa área aí de busca de solução, de busca de automação e etc., muitas vezes o pessoal não sabe a dificuldade que eles têm, ou qual problema eles querem resolver, né? Então, às vezes, você pega assim algo que é extremamente complexo, mas você faz uma vez no mês, e tem algo que você faz 1000 vezes ao dia que não é complexo. Daí fala, não, isso aqui está tranquilo, a equipe está executando. Então, quanto mais, as pessoas deveriam ir muitas vezes assim, onde está teu volume? Cara, isso aqui você faz 1000 por dia. Vamos resolver esse, porque uma vez achado uma solução para isso, putz, você te libera um bom tempo, vamos dizer assim, né? A mesma questão aí nessa questão de IA, quando a gente fala, né? Todo mundo quer IA, blockchain e etc, mas o que queremos resolver com isso? Então, qual é a minha dor? Isso, qual é a minha dor? Se não, fala assim, cara, você tem IA? Fala, putz, cara, tem jurimetria? É muito subjetivo, assim, né? O que você quer resolver? Na hora que a gente responder a pergunta, aí vai ter N soluções para isso, tá? Para finalizar aqui, Paulo, tem uma última da Marcele, né? Com base nessa necessidade emergente de viabilização de acesso às melhores e adequadas tecnologias para o meio jurídico, o que esses órgãos, instituições envolvidas no tema têm feito para promover essa acessibilidade para a maioria? Digo por conta de custos, valores e etc, né? Olha só, Marcelo, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta quando você fala de órgãos, quando você fala de órgãos e instituições. Eu não sei se eu compreendi muito bem a tua pergunta e vou responder aqui de uma maneira talvez não muito adequada. Mas o que a gente percebe em relação às empresas, né? Acho que assim, as empresas, de um modo geral, elas estão buscando, né? E buscando fazer. É aquela velha desafio do mais com menos, né? Então, legal, obrigado. Entendi agora, Marcelo, ficou melhor agora, quando você fala do clock, né? Olha, vamos lá. O papel do clock é extremamente importante nessa difusão e ele tem feito isso, né? Tanto que o clock começou focado em departamento jurídico, abriu sua atuação para escritório e hoje ele abriu para todo o ecossistema, né? Para todo o ecossistema jurídico. E ele faz isso através, né, essa difusão de conhecimento, através, né, de disponibilização de conteúdo, realização de workshops, né? O CLOC tem uma atuação muito forte, né, muito forte nisso, né? Muito forte e consistente nisso. Faculdades, foi aquilo que a gente falou um pouco antes. A imensa maioria das faculdades hoje ainda não trabalha, não abriu, não consegue pensar na tecnologia, né? Não consegue pensar, não traz conteúdos tecnológicos para a graduação, né? E mesmo na pós-graduação,
isso ainda não é uma coisa muito comum. Você vê uma faculdade aqui, você vê um curso ali, mas ainda é algo ainda muito outlier, vamos falar dessa, não sei se outlier é a melhor forma, mas não é comum, né? O que eu quero dizer com isso é, tecnologia hoje, assim como jurimetria, deviam ser disciplinas da cadeira, tá? Hoje a gente devia ter isso lá na graduação. Hoje isso ainda é visto como uma especialização, né, em um advogado que está buscando um negócio mais fancy, vamos falar dessa maneira. E por fim, a pergunta com relação ao AB, aí eu vou dar uma passada de bola, porque eu acho que a pessoa que pode melhor responder sobre esse tema é o Marcos, né? De como é que a OAB tem trabalhado com isso. Tá certo, Paulo. Vamos fazer o seguinte, nós estamos um pouco atrasados, eu acho que essa questão é um pouco complexa. A OAB realmente deve fazer alguma intervenção e mudar a programação, o conteúdo dos cursos jurídicos, mas pra você ter uma ideia, alguns anos atrás eu dei aula de direito comercial. Sabe que eu dava aula? De letra de câmbio. Eu nunca vi uma letra de câmbio na minha vida, mas está no currículo, você tem que dar, né? Mas isso aí é complexo, tá? Eu vou fazer o seguinte, já que estamos muito atrasados, eu já vou dar os recados rapidinho e em seguida a gente vai para o segundo painel, tá? O recado, não esqueça de doação, Instituto da Criança, pix@institutodacrianca.org.br, pix@institutodacrianca.org.br. Não esqueça também de fazer inscrição para os sorteios, tá? O QR Code parece que estava errado, mas acessa pelo link ali, o link está nos chats, acessa pelo link que não vai ter problema, tá? Então, neste momento, enquanto acertamos a transmissão do próximo painel, vamos apresentar 2 curtos vídeos sobre a Oyster e a Acordo Fechado, organizadoras deste evento. Quando Marcos se formou, achou que passaria mais tempo advogando do que protocolando, fazendo cadastros, atualizando sistemas, intimações eletrônicas, entre outras obrigações. Essa realidade não é apenas de um profissional, mas de escritórios com grandes equipes de advogados. Já parou para pensar no tempo e trabalho dedicados às rotinas repetitivas? Nós da Oyster, uma empresa especializada em serviços de automação jurídica, desenvolvemos uma solução que ajudará escritórios e profissionais com tais rotinas. Utilizando a tecnologia, desenvolvemos robôs capacitados para auxiliar nesses trâmites tão importantes para todo o processo. Nós da Oyster unimos soluções inovadoras e tecnológicas com nosso conhecimento jurídico e desenvolvemos uma ferramenta fácil, intuitiva, escalável e que não precisa de instalação. Tudo isso para garantir a você mais tempo para analisar casos complexos e utilizar seu intelecto no que realmente importa: advogar. O melhor acordo é o fechado. A morosidade e a burocratização de processos e negociações acarretam em diversos problemas para o negócio, sem alcançar resultados satisfatórios. Acordo fechado é a inovação que otimiza o negócio e celebra acordos. Além de maior êxito nos acordos fechados, você terá redução de custos e ticket médio, diminuição do tempo de vida útil dos processos, metas batidas e, com a automação de rotinas e fluidez no recebimento de honorários, uma equipe motivada e trabalhando com inteligência para potencializar os números. Em 3 anos, foram 216 mil casos tratados na plataforma. Êxito nos segmentos de mercado de até 60% de telefonia, até 40% em empresas de serviço público, até 50% em bancos e até 50% nas empresas de e-commerce. Com acordos fechados, seu negócio não precisará gastar com expansão de equipe, custas e honorários e terá processos encerrados. São mais acordos e menor custo. Você só precisa dos casos e da plataforma Acordo Fechado, que nós temos a equipe especializada para lhe atender. O acompanhamento é real-time e a melhor parte, Acordo Fechado é uma solução flexível, o que contribui no relacionamento interpessoal e facilidade na implementação. O próximo passo é fechar com Acordo Fechado.
a plataforma que proporciona o diálogo e potencializa encerramentos de processos. Estamos de volta e após esse recado dos organizadores, vamos passar a palavra para o nosso próximo expositor, Paulo Samico, pesquisador acadêmico da FGV Conhecimento e gerente jurídico da Mondelez International, para a apresentação do tema Business Partner no Jurídico, após o breve vídeo de abertura. Paulo, 25 minutos, mas você tem liberdade de administrar aí da melhor forma. Se precisar extrapolar um pouquinho, eu acho que a plateia está gostando do evento. Um abraço. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite do Goldman, do Cabelo, do pessoal da Acordo Fechado e da Oyster. É um prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia sobre o que é business partner e essa mudança de mentalidade do jurídico como parceiro de negócios, né? A minha apresentação já foi feita, minha qualificação também. Estou aproximadamente há quase 8 anos no mercado jurídico corporativo, passei brevemente há pouco tempo, no início desse ano, também por atuação como advogado autônomo, lidando com startups, então eu acho que eu consegui experimentar nem que seja um pouquinho dessa aventura de advogar para startups também, e também conhecer um pouquinho o outro lado da moeda, fora de jurídico de grandes empresas. Eu preparei uma apresentação para poder nortear aqui o nosso bate-papo, mas antes é um pouco crueldade me colocar para poder falar depois do Paulo Silva, né? A gente aprendeu bastante com ele aí sobre Legal Operations, o cara realmente é demais. Deixa eu compartilhar aqui. Só um momentinho. Acho que vocês estão conseguindo ver aí a minha tela, né? Bom, em relação a palavra business partner, ao conceito, eu acho que a gente não tem como fugir um pouquinho dessa explicação, e é muito natural que a gente tente entender de onde ela surgiu, né? Para a gente entender, de fato, com concretude, o que a gente está falando aqui. O conceito de business partner, ele surgiu do RH. O RH, ele começou essa interação, né, de parceiro de negócios com as outras áreas da empresa, de modo a você poder conseguir moldar as funções da área de recursos humanos específicas a cada segmento, a cada núcleo do negócio, né? Uma empresa, ela é dividida em várias áreas, então naturalmente ela tem necessidades diferentes. Uma área de marketing tem uma necessidade totalmente diferente em termos de recursos humanos, em termos de interação com as pessoas que ali atuam, do que uma área de financeira, por exemplo. Então, obviamente, o que se observou era você ter parceiros de negócios dedicados dentro de uma estrutura de recursos humanos que conhecesse a fundo o teu público para que você pudesse dar o melhor suporte, né? E aí veio o jurídico e roubou esse conceito, né? Então, vocês podem até pensar assim, cara, um conceito que nasceu em RH e agora está sendo trabalhado pelo jurídico, isso não vai dar bom, né? Isso daí são duas áreas que a gente sempre evita conversar o tempo inteiro, RH e jurídico. Mas não, tem dado super certo. O modelo de negócios começou... essa forma de trabalhar começou no finalzinho dos anos 90, no início dos anos 2000, em várias empresas e em vários jurídicos, né, corporativos de grandes empresas, e tem dado super certo, porque é uma forma muito natural e muito próxima de você conseguir fazer com que o teu cliente ande junto com você, né? Então, a figura do business partner, ela se mistura muito aí, quando eu falo de empresa, eu chamo de advogado interno, né? Ela se mistura muito com o cara que tem o crachá da empresa, ele tem que defender os interesses de negócio da empresa, mas tem um diferencial do conhecimento técnico jurídico,
né? Esse é o advogado interno, essa é a figura clássica que a gente já conhece, e o que diferencia ele do advogado externo é que ele não pode se ater especificamente à letra fria da lei, ele não pode se ater especificamente à jurisprudência, ele tem que buscar uma forma de poder unir o que o negócio espera a ele e o que ele de fato representa como um advogado da empresa, né? A nossa função de garantir segurança jurídica sempre. E o business partner, ele é um pouco além, né? Ele é um cara que tem que entender cada vez mais do segmento de negócios que ele atua. Então, o fato da vida é que quando você conhece uma estrutura clássica, quando você está dentro de uma estrutura clássica de um jurídico corporativo, de uma forma geral, você divide sempre em contencioso e consultivo, né? Então, o business partner, geralmente, ele está dentro do núcleo consultivo, porque ele está ali o tempo inteiro tentando, de uma forma geral, trazer a prevenção, trazer uma postura proativa, trazer uma postura propositiva ao negócio, ele está próximo da operação o tempo inteiro e além. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar o slide com vocês. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Estou aqui passando o slide, mas aqui recebi a informação de que não estou conseguindo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vocês estão conseguindo enxergar agora a tela? Pessoal da organização, se puder me dar um aviso. Estão conseguindo, o pessoal da organização, se puder me avisar se está aparecendo. Eu vou precisar de um suporte aqui para a gente poder compartilhar aí a minha tela. Bom, mas não tem problema, eu vou seguir sem o slide então. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar então de onde eu estava falando, né? O advogado business partner, ele é o cara que, de fato, ele conhece a operação de forma aprofundada. Ele é o advogado que, de uma certa forma, ele tem que trazer a postura propositiva, proativa e preventiva, pensando no negócio e de uma certa forma, de viabilizar, né, o negócio em que ele atua. Então, quais seriam essas características principais desse advogado business partner quando a gente está falando de uma estrutura empresarial? O advogado business partner, ele tem que tomar decisão, tá? E aí não cabe naturalmente ao advogado dizer nem que sim nem que não, mas ele tem que tomar a decisão junto com o negócio. Ele não pode simplesmente falar que, olha, isso aqui não é possível, mas a gente vai arriscar. Não, né? Existe uma forma muito clássica e direta de você entender e dimensionar os riscos da sua operação. Você entender, por exemplo, que uma questão ainda está sendo discutida está sendo discutida e, obviamente, ainda não existe uma decisão definitiva sobre esse tema, você entender quais são os riscos nos quais estão sendo submetidos. Então, é óbvio que a tomada de decisão ela precisa estar sempre em conjunto, em alinhamento com o negócio e, obviamente, se necessita que nós consigamos dimensionar esse risco para poder também conseguir fazer com que a gente leve o negócio para um bom caminho, né? O advogado business partner ele tem que estar integrado à cultura do negócio. Ele precisa, de uma certa forma, entender quais são os objetivos da empresa, ele precisa entender qual é a missão, os valores da empresa, ele tem que entender em qual medida ele pode atuar
e, obviamente, agregar, né, do ponto de vista jurídico, ao cliente dele. E aí não tem como você fazer isso se você não observar se a postura da tua empresa ela é mais conservadora a riscos, ou ela é de fato mais ousada, né, do ponto de vista de arriscar, e geralmente quando a gente fala de ousadia, a gente fala de negócios não regulados, né, mas hoje em dia você tem um instituto dentro da regulação, né, dos modelos de negócio que são regulados em produtos e serviços, os novos modelos que a gente chama de sandbox, é um ambiente de experimentação super controlado, onde as empresas podem testar os seus modelos de negócio inovador. Poxa, se a sua empresa ela tem algum modelo de negócio clássico que é regulado, telefonia, água, alimentos, e ela quer de alguma certa forma trazer alguma inovação. Hoje já é possível você ter essa espécie de ousadia, de liberalidade, por assim dizer, mas acompanhada, né, sobre a fiscalização do órgão regulador. O advogado corporativo, business partner, eu já vou entrar um pouco no advogado de escritório, que hoje em dia é até engraçado, né, você fazer uma reflexão sobre isso. É um movimento que começou em grandes empresas, e ele está se expandindo para escritórios, né? É um movimento que, de uma certa forma, é, ele está fazendo com que as empresas elas dediquem determinado recurso a um segmento de negócios, né? E aí você acaba virando um business partner para aquela empresa dentro de um escritório. Isso é muito legal porque ele passa a entender a linguagem do cliente dele e, obviamente, tudo flui de uma forma mais natural, né? E com um pensamento jurídico estratégico, sempre alinhado com o que está acontecendo no contencioso, é sempre possível você arriscar e dar um passo além, né? Então, essa é a terceira característica de ter o pensamento jurídico estratégico. Uma quarta característica que eu acho que seria legal a gente mencionar é que o business partner ele tem que ter um conhecimento jurídico amplo e multidisciplinar. Não significa dizer que você é generalista, né? Porque sempre caímos naquela máxima de quem tudo sabe um pouco não sabe nada, mas significa dizer que você está pronto para poder jogar nas 11, né? Ou seja, se o seu cliente chega para você e pergunta assim, poxa, qual é a aplicabilidade dessa lei, como que você entende que esse artigo aqui vai acabar impactando no nosso negócio, você fazer uma análise, uma primeira análise sem você precisar consultar alguém mais técnico e específico daquele segmento, daquela área do direito. Isso acontece muito no direito trabalhista, por exemplo, né? Se você é business partner de uma determinada área de operações, por exemplo, e aí eu estou pensando numa estrutura clássica de uma empresa, né? Você acaba sempre sendo questionado sobre essas perguntas mais simples, até na elaboração de um contrato, quando se evita algum passivo trabalhista. Você não precisa ficar entrando em contato o tempo inteiro com a tua área trabalhista. Você pode fazer aquele primeiro atendimento, né? Essa é a parceria clássica de um business partner. Você está ali o tempo inteiro para dar o primeiro suporte. A quinta característica seria viabilizador de iniciativas, né? Eu acho que quando a gente tem um business partner, um advogado parceiro de negócios, preparado e sintonizado com toda a cultura do negócio, com todas as estratégias, os objetivos, você entende que a iniciativa ela precisa ser viabilizada. Então é você fugir do clássico não, é você fugir daquela barreira jurídica que acaba, de uma certa forma, deixando a gente sempre como uma postura de quem gosta de criar entrave, né? O jurídico está parado no jurídico, o jurídico não liberou. Não é assim. Acho que a gente precisa mudar essa postura para poder pensar de uma forma um pouco mais disruptiva e trazer o negócio para a gente, para o nosso lado, né? Você, de uma certa forma, viabilizar as iniciativas, evitando dizer não, mas dizendo como.
né? É no mesmo e-mail que você falar que não dá para fazer, você fala assim, olha, da forma como está, a gente vai ter esses problemas. Porém, se a gente for por esse caminho, dá certo. Né? É dar a alternativa B, é dar a alternativa C, chamar ele para poder pensar, até mesmo vestir um pouco a camisa do time de marketing, porque você precisa, se você estiver falando de venda, né, seja de produtos ou de serviços, o teu negócio precisa vender, é do time de marketing que parte a criação, é do time de vendas que parte a venda dos negócios, e são eles que sustentam a empresa. Né? Eu sempre falo que jurídico, área financeira e área de recursos humanos, classicamente eles são vistos assim, como área suporte, não são áreas fim de uma empresa. Né? A gente está aqui para poder atender as áreas que de fato apertam um botão e pensam nas novas iniciativas para trazer produtos e serviços. Então, você precisa viabilizar. Né? Esse é o quinto ponto. E o sexto e último seria o fato do advogado BP ter como principal função, principal tarefa, de cultivar um ambiente colaborativo. Né? O cara se mostrar acessível, é o advogado que se mostra próximo, se mostra cativante, está ali para poder somar. Eu sei que é difícil, né, hoje em dia, nessa estrutura de trabalho que a gente acaba desenvolvendo durante a pandemia, de viver em reunião, tudo vira urgência, eu sei que é difícil, mas eu acho que são nos mínimos detalhes, de uma forma sincera e amigável de abordagem, é que você consegue construir uma relação sólida com o seu cliente. Né? E eu tenho repetido isso sempre, né, com várias pessoas. Eu acho que a gente precisa cada vez mais diminuir as reuniões, né, e tentar entender o que é uma reunião, o que é um e-mail. Isso acaba sendo um fator importante para você cultivar um ambiente colaborativo. Nem tudo é reunião, né? E a gente brinca, né, que advogado gosta de escrever muito, não vou parar, tem muito cliente que fala isso, eu não vou parar para poder escrever um textão e tal. Às vezes é importante você documentar uma consulta. Né? O que vai acontecer no final do dia é você fazer uma reunião com o cliente e o advogado, e depois ele vai mandar um e-mail e falar assim, conforme conversamos, pererê, parará, pão duro. É importante, em grandes organizações você precisa ter essa estrutura de uma certa forma bem consolidada e clara, porque são decisões estratégicas que a empresa está tomando, né? Para fins de registros e controles, você precisa, e até mesmo de auditoria, documentar alguns pareceres jurídicos, né? Porque aquilo ali, mais para frente, isso pode acabar, de uma certa forma, servindo como um norte de uma possível defesa, né, que você vai ter para poder defender o teu negócio, porque aí você vai entender qual foi o mindset, né, falando um termo bem corporativo, adotado para você tomar uma determinada decisão. Mas não significa dizer que tudo precisa ser e-mail, né? Não significa dizer que tudo precisa ser reunião. Eu acho que quando a gente quando a gente estende a mão, né, para o nosso cliente de uma certa forma mais amigável, de uma postura mais colaborativa, eu acho que a gente cria um ambiente muito prazeroso de se trabalhar. Indo para um outro ponto que eu gostaria muito de abordar, o que a gente tem falado bastante, em que medida o business partner, né, o advogado, seja corporativo ou seja de escritório, ele precisa enfrentar as novas habilidades comportamentais que estão sendo exigidas no mercado, né? Os famosos soft skills. Soft skill nada menos é do que habilidades ligadas à personalidade da pessoa. É como a pessoa é, né? Você não vai numa faculdade e não aprende determinadas competências. Você é da sua personalidade, é a soma de todas as experiências que de uma certa forma você passou na vida e acaba sendo um diferencial, né? Acaba sendo um skill que é legal você ter no seu time, né? Aquela clássica pergunta de RH: você prefere trabalhar sozinho ou você prefere trabalhar em equipe? Dali você já tira que a pessoa, de repente, ela tem um skill de interação, né? Ela tem um skill de lidar com pessoas. Então, hoje em dia, cada vez mais você está exigindo que as pessoas demonstrem ter esses soft skills, justamente porque os hard skills, que são as competências técnicas, você consegue treinar ao longo do tempo.
né? Saindo um pouco do jurídico e indo mais para um mundo corporativo, entre uma pessoa que se demonstre ser altamente criativa e uma pessoa que não sabe mexer em um e-mail, é preferível você contratar uma pessoa altamente criativa, porque com o tempo ela vai aprender a mexer no e-mail. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade jurídica, é isso. De que adianta um advogado business partner altamente técnico? O cara conhece quase de cor todas as leis, as regulações, enfim, as normas sobre o segmento que ele atua, mas se o cara é ríspido, se ele não tem uma abordagem, poxa, cativante, se ele não gosta de explicar, não gosta de talvez pensar junto com o cliente dele, né, com uma área de vendas, com uma área de operações, como é que você vai, de uma certa forma, viabilizar a iniciativa. É mais preferível você ter uma pessoa que possa estar junto com o negócio, vestir o crachá, pensar o caminho certo a seguir, ao mesmo tempo trazer segurança jurídica para a empresa, do que alguém que, de uma certa forma, vai criar uma espécie de rusga, né, no time por não saber lidar direito com o cliente. Então é isso, acho que os soft skills, e aí é uma pena que vocês não estejam vendo o slide, mas depois eu vou pedir para a organização compartilhar com vocês. A gente reuniu aqui aproximadamente 12 competências muito legais, assim, para poder reforçar tudo isso que a gente está falando, né? São competências que, quando elas estão reunidas, né, quando elas estão juntas, nos provocam a reflexão para a gente poder ver se a gente está atuando dessa forma de fato, né, para poder ver se a gente está fazendo com que as nossas habilidades elas estejam sendo sintonizadas e canalizadas para a forma certa. E aí eu vou enumerar aos poucos aqui, e aí depois a organização divide com vocês o slide, divide o PPT. Tá? A primeira delas é a criatividade, até dei um exemplo aqui, eu acho que é super importante um advogado business partner ele ser criativo para apresentar novas soluções. O negócio não pode parar, nós não podemos ficar com essa postura de não viabilizar iniciativas, lembrando que a gente tem que evitar o não e tem que sempre reforçar sempre o como, né? A segunda está de alguma forma relacionada, mas ela acho que ela versa mais por um sentido técnico, que é a inovação. O cara tem que ser inovador, né? Para você poder atingir o alto rendimento, a performance, a qualidade, você tem que pensar e se mostrar capaz de absorver o novo, né? É você não só ser, é você parecer ser, né? Em alguma medida isso até versa com a resiliência, mas não, é você focar no novo. A gente está, por exemplo, nós temos 2 patrocinadores, a Acordo Fechado e a Oyster. Cara, é você entender o que eles fazem, por exemplo, para você trazer ao seu negócio uma solução inovadora e entregar cada vez mais, atingindo um resultado cada vez mais inédito para a organização, né? Acordo Fechado, por exemplo, tem o modelo de negócios voltado para evitar ou reduzir litígios. Então, isso é você ser, de fato, parceiro de negócios, né? É você pensar de uma forma inovadora, o famoso fora da caixinha. Terceiro ponto é a comunicação eficaz. Ou seja, para a gente ser assertivo na nossa comunicação, a gente precisa entender qual é o melhor canal e o caminho correto a nos comunicar com o nosso cliente. É o que eu mencionei. Reunião ou e-mail, né? Será que talvez ficaria melhor se eu mandasse um áudio para ele explicando os motivos, né, do que de fato uma mensagem seca, para ele entender na entonação da minha voz que eu quero ajudar, que não é um simples não? É você se certificar, e a nossa língua portuguesa ela é muito complicada às vezes, de que a pessoa está recebendo a mensagem certa e de que ela entendeu o que você quis dizer, né? O business partner precisa ficar atento nisso, e isso é uma soft skill super importante. O foco, né? Para a gente executar o que de fato o negócio precisa, a gente precisa focar. É óbvio que no meio do caminho surgem novas iniciativas, isso acontece, por exemplo, comigo direto. Eu sei o que eu preciso integrar, mas entregar assim, do ponto de vista de business mesmo, né, de negócios,
porque nós temos metas, jurídico também tem metas, e metas, obviamente, entrelaçadas com as metas do negócio, mas às vezes surge uma iniciativa bacana, mas você não pode, de uma certa forma, tirar o teu foco, tirar o teu prumo do teu objetivo principal. Você tem que tentar fazer os dois ou, de alguma forma, saber gerenciar bem o seu tempo, né? Isso versa com o quinto ponto, que é a responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade para poder assumir compromissos, precisamos ter responsabilidade para poder, de uma certa forma, sempre nos comprometer com o cliente, fazer com que ele, de fato, nos veja como uma figura responsável, de que vai entregar o contrato no dia, de que vai entregar a consulta no momento certo, né, de que nós iremos nos comprometer e ele vai conseguir ver segurança nesse compromisso que a gente gerou. Sexto ponto, inteligência emocional, né? A gente sabe que o dia a dia não é fácil, não é um mar de rosas, onde todo mundo acaba, de alguma forma, descrevendo. Existem conflitos, existem múltiplas prioridades e urgências, mas é importante ter e demonstrar inteligência emocional para você garantir o equilíbrio, né? É você chegar com o seu cliente e falar de uma forma serena, assim, olha, tenho muita coisa para poder te entregar. O que para você é mais importante que eu preciso entregar hoje? Isso é você ter inteligência emocional, né? É você ter, de uma certa forma, equilíbrio nas suas emoções, para você não jogar igual aquele meme, né? Jogar os papéis para o alto e depois acabar se arrependendo e buscando os papéis. No dia a dia, com pessoas, né? Com um relacionamento humano em tela, não é assim, né? A gente precisa tomar cuidado, porque tem uma outra pessoa do outro lado, né? É você entender que ali está o teu colega de trabalho, que você está ali o tempo inteiro com ele, às vezes mais com a tua família, mesmo à distância, né? Você desenvolveu um ótimo relacionamento. A inteligência emocional é super importante em relação a isso. Os outros dois, assim, que eu gostaria de focar, que seriam o sétimo e o oitavo, é proatividade e liderança. Eu acho que os dois, eles andam muito juntos, né? Ao mesmo tempo em que você tem que ser proativo para poder fazer o que é necessário, e, de repente, pensar em soluções sem te pedir que você pense, né? Você o tempo inteiro tentando entender o macro, ter a visão holística do negócio, para você, de uma certa forma, conferir a proatividade necessária e entregar mais, né? A inovação que eu acabei de explicar, ela acaba sendo também um bom exemplo, né? É você pensar e falar assim, poxa, a gente tem esse problema aqui, mas nunca ninguém mexeu nele. Deixa eu mexer, deixa eu tentar resolver, né? Seja dono, né? Essa atitude de dono é sempre super importante. E isso vai te levar a, naturalmente, desenvolver competências de liderança, né? Você assumir o controle e, de fato, ser reconhecido como um capitão, sem nem necessário mencionar que você seja. As pessoas acabam te ouvindo, né? Encontrando na tua opinião uma segurança, uma força, né? É super importante você ter essa atitude, mesmo não sendo reconhecido como um líder, né? A gente sabe que em grandes organizações, em escritórios, naturalmente você tem a figura, né? Do sócio, do chefe, do gestor, mas não necessariamente você precisa ter para você poder ser reconhecido. A sua atitude, ela vai dizer muito sobre isso. Indo para o final, para as últimas 4, a gente ainda tem a resiliência e o otimismo. Acho que é super importante você deixar sempre um ambiente leve e motivador, mesmo com adversidades. Tem ainda a parceria, né? Um soft skill que você acaba absorvendo vários outros deles, né? Justamente para você cada vez mais somar, compartilhar, de fato deixar bem nítido o business partner, né, o parceiro de negócio. Você está ali realmente com essa sensação de parceria e de estar junto, né? Não deixar o seu cliente, ainda que dê tudo errado, e a gente precisa pensar sempre nesse cenário crítico, assim, mas isso aqui, poxa, você que fez. Não, a gente está junto, somos nós, né? Nós acertamos e nós erramos. E, obviamente, fazendo tudo isso com a gestão do tempo, para poder organizar todas as tarefas e desafios que acabam chegando para a gente poder entregar
nesse diminuto dia e nas poucas horas que acabam nos restando, né? E aí, indo para o finalzinho, algumas pessoas vêm me procurar, até no LinkedIn, no Instagram e tudo mais, e me perguntam assim: poxa, o que eu faço para ser um business partner de uma empresa, um advogado interno que presta consultoria, que pensa em prevenção, proatividade, proposição e tudo mais? Existe alguma fórmula mágica? Ou então, pessoas que saíram do contencioso e foram para uma área mais consultiva e depois se viram como business partner para atender uma área específica dentro de uma empresa, ou até mesmo um escritório, né? Você acaba entrando num escritório e aí você vai atender de forma dedicada a uma empresa, você vai ser business partner especializado naquela empresa ali. Tem fórmula mágica? Não tem. Não tem, infelizmente. Se tivesse, eu acho que a gente nem estaria aqui conversando, né? E aí a gente acaba sintetizando em 3 steps assim, super legais que vão te levar a ser reconhecido, né, como um parceiro de negócios super importante para aquele cliente. Eu acho que o primeiro ponto é você analisar o negócio e dominar a cultura da empresa, né? É difícil no primeiro momento, estou passando por isso, não é fácil, mas esse momento de estudo para você dominar a cultura da empresa é enriquecedor, é você entender como é que o negócio funciona, você entender com seus clientes o que é mais importante para ele, né? Você entender de uma certa forma a cultura organizacional, isso é muito legal, isso leva você a mudar a tua forma de atuação, né? E isso naturalmente vem para o segundo step, que é você conhecer o seu cliente, né? E sempre que possível você motivar como? Com entregas, né, com, de uma certa forma, planejamento, se é muita entrega, entender o que precisa ser entregue primeiro, se planejar para o futuro, de repente construir um planejamento para 6 meses, 1 ano, deixando bem claro quais são os momentos em que você vai conseguir destravar determinadas iniciativas. Sempre, se tudo é prioridade, sempre dá para elencar, porque sempre tem uma coisa mais prioritária do que a outra. E mesmo que não tenha, seja de igual importância, alguma vai ter que ser feita primeiro. Então, eu acho que só o fato de você sentar, pedir ajuda para se organizar e entender bem o que é prioridade para cada um dos dois, já é um ponto super positivo. E o terceiro ponto e eu estou sempre reforçando isso, né? Compartilhar parcerias por meio da transparência, eu acho que é um step assim, fundamental. É você ser transparente e sincero com o seu cliente, né? Não adianta você chegar para ele e falar assim: olha, eu vou ver a sua consulta hoje, quando você sabe que você está com a agenda inteira de reunião, você não vai conseguir ver. Eu acho que é melhor você ser sincero e transparente do ponto de vista de chegar para o seu cliente e falar assim: olha, hoje eu não consigo, mas deixa eu negociar o prazo para você amanhã até meio-dia. Não vou mentir para você, não vou dizer para você que eu vou enviar hoje, porque de fato eu não consigo, eu estou o dia inteiro em reunião, né? E às vezes é melhor você fazer isso e analisar a consulta no dia seguinte, de cabeça tranquila e mais calmo, do que de fato você analisar no final do dia e de repente deixar passar alguma coisa ali que pode ser a chave para uma autuação, pode ser uma chave para uma oportunidade que não foi vislumbrada. Seja transparente, né? Acho que essa é a cultura da parceria que um novo jurídico deve cada vez mais implementar, né? Isso é ser business partner, né? É você de fato entender todos esses steps de cada fase aí desse caminho rumo à parceria e de uma certa forma sempre ajudar, né, estar ali com o cliente, entender bem a empresa em que vocês estão atuando. E aí, pensando um pouquinho no escritório, olhar as coisas como são, né, ser pragmático. E olhando também um pouco para a startup, provavelmente deve ter alguém aqui de startup aqui com a gente, né, advogando para startup, ver também o segmento, não o segmento, desculpem, mas o porte da empresa. Às vezes a gente acaba pensando sempre no pior cenário, mas o porte da empresa naquele estágio embrionário, às vezes não comporta ter tantas
entraves de burocracia, é tentar, de uma certa forma, e isso até falo para as grandes empresas também, né, que se querem dizer inovadores, querem criar um movimento para a disrupção, não dá para você exigir de uma startup 1001 certidões, não dá para você exigir 1001 comprovações de outros clientes, de você é o primeiro grande cliente dela. Né? E você ser business partner dentro de um jurídico olhando para fora é você pensar nisso, né? Você abrir a mão de certos controles de forma segura, mas sabendo que com o tempo esses controles acabam vindo porque a empresa vai se profissionalizando. Isso é ser business partner, é você pensar da forma como as coisas de fato são. E é isso, gente. Infelizmente, acabei não conseguindo compartilhar o conteúdo, mas consegui sintetizar ele aqui em 4 slides, e aí eu vou encaminhar para a organização mandar para vocês depois. Muito bem, Paulo. O pessoal está perguntando aqui se você vai mandar os slides. Eu acho que acho que o Paulo Silva também vai. Então, quem pediu ali, fez o cadastro no Simpla, a gente vai mandar os slides em PDF para você poder acompanhar. E a inscrição para os sorteios já foram encerradas, então agora nós vamos passar para a parte final desse painel, que são as perguntas para o Paulo Samico, que o Rafael vai fazer. Boa. Ótima explanação, Paulo, parabéns. Teve essa pergunta do Hélio Siqueira, né? Que é bem parecida também com uma outra pergunta que nós tivemos aqui da Ieda, que é como podemos transformar os advogados que muitas vezes querem se restringir ao opinamento legal a se transformarem em business partner. E aproveitando a outra pergunta da Ieda, pode colocar aí, por favor, também na tela, pessoal. Ela faz uma pergunta bem semelhante, né? Está relacionada a essa mudança de comportamento que o advogado precisa ter, que não é essa, não. Essa é a seguinte que eu vou ler aqui. O advogado é um vendedor de soluções, mas como mudar a mentalidade? E aí ela faz uma indicação de algum livro sobre business partner. Também ela pergunta aqui. Legal. Acho que dá para responder as 2 primeiras perguntas em relação à mudança de mentalidade de uma vez só, né? Primeiro, gostaria de pedir desculpas aí a vocês. Fiquei um pouco atrapalhado por não estar compartilhando o slide, mas eu acho que rodou, né? A gente conseguiu passar. A gente conseguiu compartilhar aqui, sim. Conseguimos passar os recados. Mas fato da vida como é que a gente vai chegar nessa mudança de mentalidade? Isso é uma pergunta que eu me faço ao longo desses 8 anos e eu acabo conseguindo responder ela, em parte, quando eu olho para o início assim, da minha curta trajetória ainda. Né? Eu entrei num jurídico que estava saindo desse modelo clássico tradicional do advogado de gravata, do cara que dizia não, do cara que dizia do cara que falava juridiquês, esse é um ponto super importante, do cara que se via num pedestal. O advogado ele não pode se ver assim, nem de empresa, nem de escritório que assiste empresa, e nem tampouco o business partner, que é o advogado focado no cliente interno ou num segmento, numa área, né, de negócios interno. E por que eu falo isso? Porque a razão dele existir está ali nas solicitações feitas pelo cliente dele. Né? Então, ele, de uma certa forma, tem como missão pensar na solução também. Então, qual é a forma mais clássica de você se travestir nessa figura de business partner? É pensar com a cabeça do seu cliente. É entender e questionar o seu cliente o que você quer. O que você precisa? Você precisa estabelecer um regulamento de vendas, sei lá, para distribuidores, porque você precisa vender mais. Cara, eu sei que ele a primeira coisa, eu sei que ele precisa vender mais, o objetivo dele é venda. E ele precisa de um regulamento para poder deixar as regras claras junto aos distribuidores. Estou dando um exemplo aqui. Não adianta eu chegar para ele e falar não, ou falar que não funciona um regulamento, vamos fazer, não um regulamento, mas vamos fazer um contrato, um acordo. Né? Sei lá, também estou dando um exemplo. Não adianta você chegar para ele e dizer o que funciona e o que não funciona, você tem que fazer e você tem que entregar. Você tem que sentar com ele e entender as soluções possíveis e aplicáveis para aquele negócio. Poxa, se ele está te pedindo um regulamento, é porque talvez não haja, do ponto de vista operacional, espaço para você poder
colher assinatura, discutir contrato. Não, ele quer regras gerais, ele quer um regulamento ali inquestionável, talvez travestido como um contrato de adesão, onde são regras mandatórias para aquela operação rodar. Então você tem que pensar desde o primeiro momento em solução. Acho que o segredo é esse. Se é que existe um segredo, eu já até disse na apresentação que não existe nem fórmula mágica, é você estar com a mesma sensação de rodar. Né? Por exemplo, fazer aqui uma espécie de merchan, mas como é um dos nossos patrocinadores pode, né? Acordo fechado. Cara, se você tem um problema dentro do contencioso da sua empresa e você tem ali, sei lá, a tua área de vendas ali já não aguentando mais receber ação de ponto de venda que estão sei lá, questionando uma cobrança totalmente indevida. Qual é a solução que a tua área de vendas quer? A solução é diminuição do passivo, né, de uma certa forma, para que a empresa pare de gastar dinheiro com ações indevidas. Se a solução é essa, vamos olhar para o acordo fechado como uma alternativa, né, para poder me ajudar a diminuir essa base através de acordos, através de notificações extrajudiciais, a gente resolver isso fora do judiciário. É você pensar em soluções. Não é só eu, enfim, do ponto de vista jurídico, querendo resolver o número de ações ali, procurando um advogado para promover uma defesa melhor. Não, às vezes é eu pensar até na raiz do problema. Né? Será que de fato não está acontecendo por um gargalo na operação, né? Por um passo a passo que não está bem desenhado na empresa e você acaba encontrando ali um problema que pode ser de fácil administrável se você mudar um fluxo? É você pensar em solução. Eu acho que é isso. Eu acho que o advogado do futuro é o cara que se sensibiliza. Não dá só para você chegar para o cara, para o teu cliente e dizer nem que sim, nem que não. Né? Dentro da nossa estrutura atual de negócios, é diferente de você ser um advogado de família, por exemplo. Né? Um advogado de família, quando você vai lá procurar o advogado de família para dizer que você quer se separar, ele vai dizer muito, né, tá? A esmagadora maioria. Ele vai te dizer como você vai se separar. E aí você vai trazer lá os teus documentos, vai trazer a tua certidão de nascimento, aí você vai saber se vai ser consensual ou litigioso, ponto. Né? Se um advogado de família fosse um business partner, ele chegaria para o cliente que quer separar e fala assim, poxa, como é que você vai se separar, cara? Olha a história bonita aí que vocês construíram. Pô, já tentou fazer de uma outra forma? Né? Sei lá, se o problema é o futebol no domingo, pô, combina com ela que depois do futebol você vai ir para o cinema, sabe? De uma certa forma, você pensar em soluções, ser uma pessoa próxima do negócio, entendendo a operação para poder fazer com que ela rode sem você, de uma certa forma, se afastar, né, falar o juridiquês clássico, que isso já está abolido. É até complicado, assim, porque quando você transita nos dois meios, e o advogado de empresa ele faz muito isso, por justamente o tempo inteiro ter que estar traduzindo isso para o cliente que não tem conhecimento técnico jurídico, não é obrigado a saber. Às vezes você comete até uma gafe quando você está discutindo de igual para igual com o advogado, né? Eu falo muito isso em discussão de contrato. Então, por exemplo, cara, quando eu estou discutindo com o advogado, para mim é muito claro e muito natural falar as formas de extinção de um contrato, né? Resilição, rescisão, resolução, tudo tem uma explicação específica do ponto de vista de direito. Mas com um cliente, o interno, que não é advogado, ou é um administrador, ou é um profissional de marketing, enfim, eu não vou falar isso. Eu vou falar a extinção do contrato. O contrato chega ao fim de uma forma, resilição, saída antecipada. Tem que ser assim, gente. Se não for, não adianta. A gente precisa cada vez estar mais perto. Em relação a livro, não tem. Não tem, pelo menos eu não conheço. Eu acho que assim, se eu pudesse indicar algum livro, eu indicaria para essa construção, para esse mindset do advogado business partner, do novo advogado, do cara mais próximo do negócio, eu indicaria a coleção de Direito e Tecnologia da Revista dos Tribunais. Tá? Eu acho que é uma coleção que, de fato,
está o tempo inteiro reforçando a importância da mudança do advogado, que até foi painel ontem, né? A mudança da educação jurídica. A gente tem que olhar para a nossa profissão não só para o momento presente, mas também para o futuro e para quem a gente quer ser. Se a gente ainda quiser ser o profissional do direito, das ciências jurídicas, voltado para conferir segurança jurídica ao negócio, que traduz confiança, que traduz certeza, que traduz que não vai dar nada errado, nós temos que mudar a nossa postura, a gente tem que pensar um pouco para o futuro, ser mais próximo, né? Não deixar construir o que foi feito, infelizmente, aí sem tomar absolutamente nenhum tipo de partido, com a política, com os advogados. A gente não pode deixar que isso aconteça, né? Hoje em dia, quando se fala em política, as pessoas logo ficam enervadas, já ficam exaltadas, já criam um certo distanciamento, e é natural que fiquem enraivecidas. Com a advocacia não pode ser assim. Temos que cultivar a advocacia da proximidade. É a advocacia que constrói a justiça social. Então, para o ponto de vista de business partner, quando você pare e lê essa coleção, né, da Thomson Reuters, da Revista dos Tribunais, você começa a entender como é que vai ser o advogado da manhã, né? Você começa a entender que o cara ele tem que construir uma postura mais preventiva, que a gente precisa ensinar a população cada vez mais, eu já estou terminando, uma população cada vez mais fazer uma consulta prévia ao teu advogado antes de iniciar um negócio, né? É melhor e às vezes é mais barato do que você iniciar um negócio, dar tudo errado, depois você tem que socorrer com o advogado para poder consertar o que não deu certo. E quando você muda esse mindset, você entende o que é ser um parceiro mesmo. É você torcer pelo sucesso do seu cliente, pensar da forma como o cliente pensa e sempre ter essa postura de viabilizar o segmento e nunca de dizer não. Essa cultura do afastamento e da não aproximação, eu acho que já chegou ao fim. Não, perfeito, Paulo, perfeito. O advogado ele sempre tem que ser um eterno empreendedor, né? O advogado ele precisa, não apenas se estiver num ambiente corporativo, digamos assim, dentro de uma grande empresa, mas o próprio advogado, enfim, que atua no seu escritório próprio, ele tem que ter esse mindset, esse pensamento de sair do mesmice, né, e pensar de forma inovadora para gerar negócios e certamente para mudar aquilo que às vezes é essa cultura que existe na advocacia de apenas ter conhecimento da lei e de, em algumas situações, dizer não, né? Lembro de uma experiência profissional que, às vezes, o advogado era conhecido como cavaleiro do apocalipse, né? Então, tinha alguma reunião com o cliente queria levar ali, viabilizar algum negócio, alguma situação, e o advogado era que levava a notícia ruim, né? Sempre o não, como você bem explanou nessa apresentação. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do evento. Mais uma vez agradeço a todos que estão participando do evento. Mais uma vez agradeço aí a dupla de Paulos aí que nós tivemos hoje, o Paulo Silva e o Paulo Samico. Foi um enorme prazer aqui participar desses painéis aqui com vocês hoje. É um tema muito, muito interessante, muito novo. Esse tema de business partner é algo realmente que eu já escutava lá atrás, mas eu vejo que é uma tendência dentro dos departamentos jurídicos de grandes empresas. A parte de Legal Ops também, que o Paulo falou. Então, são temas muito interessantes, tanto para departamento jurídico como para escritórios, né, que se relacionam constantemente com seus clientes, com essas empresas. Eu passo a palavra para o Marcos, que vai dar as palavras finais do nosso evento, pessoal. Muito bem, obrigado, Rafael. Obrigado, Paulo Samico, pela palestra. O Paulo Silva também acho que não está mais com a gente. Também agradeço a brilhante explanação. Agradeço a toda a audiência que está acompanhando a gente desde as 10 horas da manhã. E já para encurtar, vamos falar rapidamente aqui. Agradeço você que fez a sua doação para o Instituto da Criança e vamos ao sorteio, tá? Eu já fiz o sorteio aqui nos bastidores. Então, quem ganhou o voucher da Oyster foi Flávia Yasmin Santos Rocha. Voucher da Oyster, Flávia Yasmin Santos Rocha. O voucher do Acordo Fechado, Fabrício Soares Pena. Fabrício Soares Pena, o voucher do Acordo Fechado. E quem ganhou a Ecodot, Graziele Neves Araújo Vieira. Graziele Neves Araújo Vieira ganhou a Ecodot. Vamos então agora
só fazendo tentar antecipar, então eu vou passar para o Rafael fechar, e eu quero agradecer a todos que estiveram aqui empenhados em adquirir conhecimento. Tecnologia e inovação para o advogado é primordial, ele nunca pode perder este estímulo que ele recebe com esses eventos, porque é muito importante ele ter uma visão do futuro da advocacia. Advogado que ficar parado no tempo vai ser superado e não tem muita vez no mercado. Tá? Então, para as considerações finais agora, passo o Rafael Dias. Pessoal, agradecer o nosso time aqui dos bastidores aqui, que não está aparecendo aqui nas câmeras aqui, o nosso time de marketing, tanto da Oyster quanto do Acordo Fechado, né? Nós, como organizadores do evento, conseguimos realizar a 4ª edição do LATEC Rio. E aí já temos a data aí, está na tela, da próxima edição, né, da 5ª edição do LATEC Rio, que vai ser no dia 23 e 24 de novembro. Nós vamos tentar preparar aqui um evento bem atrativo para vocês, com temas bem interessantes, para gerar esse conteúdo e realmente participar dessa mudança de mindset que a gente quer fazer parte aqui, tanto o Acordo Fechado quanto a Oyster, para a gente agregar aí no nosso mercado. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradeço. Tenham todos aí um excelente dia. Bom dia a todos.